Boa tarde, meus irmãos. Hoje, 22 de dezembro de 2021, estamos aqui mais uma vez reunidos no grupo Irmãos de Célia Lúcius para fazermos um breve estudo, e é muito gratificante, essa oportunidade de poder estar aqui com vocês no mês do nascimento do nosso Mestre Jesus, para falar dele, falar da vinda dele aqui na Terra. E como preparação do nosso estudo, da nossa oração, eu gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25, que fala justamente dessa vinda do Mestre Jesus aqui na Terra. Então vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, sendo justo e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, misericordioso com todos nós, Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo, Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, Espíritos amigos, benfeitores da nossa Escola Jesus Cristo. Primeiramente, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu santo nome. E queremos Te pedir, Senhor, pedir coragem, pedir bom ânimo, pedir direção, Senhor. Sabemos que não é fácil a nossa passagem aqui na Terra, mas sabemos que com a Tua presença, com a Tua direção, Senhor, conseguiremos alcançar os nossos objetivos, ou melhor, não os nossos, os objetivos e os planos que o Senhor tem para todos nós. Guia-nos, Senhor, intua nos melhores caminhos, intua-nos nas melhores direção. Abençoa o nosso estudo de hoje, para que apenas palavras boas, palavras corretas saiam da minha boca. Ilumine esse momento, abençoe nossa vida, abençoe as nossas famílias, Senhor. Nesse seu Natal, nesse mês do seu nascimento, que os nossos corações estejam mais receptivos para Tuas palavras, para os Teus ensinamentos. Fica conosco, Pai. Muito precisamos de Ti em nossas vidas. Que assim seja. Então, meus irmãos, a lição de hoje que nos coube é do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é a lição 90, Louvor de Natal. E aí eu gostaria vou ler para a lição e depois a gente vai fazendo
fazendo algum comentário, vamos fazer alguns comentários sobre ela, né? A lição Louvor de Natal, ela foi numa reunião pública de 18/12/59, que tem relação com a questão número 1017 do Livro dos Espíritos. Mas antes de começar essa lição, Louvor de Natal, o que nos chama muita atenção é que essa lição ela é do Emmanuel, né, para Jesus, porque ele começa a lição assim: Senhor Jesus. É como se ele estivesse se dirigindo ao Mestre. E aí a gente recorda, né? Isso me fez lembrar, lá no livro Há 2000 anos, que tem aquele encontro do Públio Lentulus com o Mestre Jesus, que ele saiu à procura de Jesus a pedido da sua esposa para curar sua filha. E nesse encontro, ele ainda está cheio de orgulho e ele não reconhece Jesus como deveria reconhecer. Ele sentiu algo, Jesus passou por ele, né, falou com ele, curou a filha dele, não por ele, pela mulher, porque o coração dele ainda estava cheio de orgulho. E aí é muito lindo, né? É muito assim, esperançoso para todos nós ver que esse governador orgulhoso, senador, desculpe, Públio Lentulus, orgulhoso, se tornou esse espírito evoluído que é o Emmanuel e que nos traz mensagens maravilhosas, né? Que nos enche de esperança. Esperança de que um dia também alcançaremos a nossa evolução espiritual, mas isso também nos traz muita responsabilidade, né? Porque precisamos nos esforçar, precisamos buscar nos melhorar todo o tempo, a cada dia, né? Não podemos ficar perdendo tanto tempo. O Públio Lentulus precisou de séculos para se tornar o Emmanuel. Nós também estamos aí, já há muitos séculos, batendo cabeça e repetindo os mesmos erros. Então, só queria trazer essa reflexão antes da leitura, porque me chamou muita atenção a linda mensagem que o Emmanuel hoje traz para o Mestre Jesus, através dessa lição, quando a gente lembra quem foi ele. E isso é muito esperançoso para todos nós, né? E aí, vamos fazer então agora a leitura da lição do Emmanuel para o Mestre Jesus. Então vamos lá. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, que lhes brilhava a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Meus irmãos, baraço e cutelo, baraço seria aquele laço, o laço da forca, né? E o cutelo, ele era justamente aquele instrumento cortante que decapitava, né, as pessoas. E o senhor de baraço e cutelo, eu pesquisei pra gente, ele era o que exercia poder de vida e de morte sobre seus vassalos nessa época. Muito triste, né? Você ter poder de morte e de vida sobre uma outra pessoa. Esse era o momento em que Jesus estava prestes a vir, né? Continuando. Entretanto, Senhor, nascestes nas palhas
e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples. Ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou o desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolhestes vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão, sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina e os personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Maria e Marta. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênçãos de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar, desde agora, em si mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Salve Cristo, né, meus irmãos? Linda mensagem. E assim, vem nos mostrar, né, essa mensagem nos traz a humildade de Jesus, né, na sua vinda, tudo que ele representava para a gente, toda a simplicidade. E aí, meus irmãos, ele veio aqui na Terra, né? Jesus veio para nos guiar, né? Ele é esse farol, essa luz que veio em uma terra, no momento onde a terra era uma terra de selvagens, né? De muitas trevas, como eu li aqui, de pessoas que tinham domínio sobre a vida de pessoas, né? De pessoas que eram enaltecidas pelos seus poderes políticos, né? Como diz aqui, carros de ouro, púrpura. Então, Jesus veio nesse momento e encontrou, embora toda essa riqueza, muita devastação moral, muita devastação espiritual. E falando um pouquinho sobre essa vinda de Jesus, né? Quando Maria e José foram para Belém, né, fugindo, né, com Jesus, na barriga de Maria ainda, naquela situação, ela já para ter o filho, eles chegaram em Belém e a cidade estava lotada por causa do censo, né? Não tinha vaga, não tinha hospedagem, não tinha vaga para eles ficarem. E aí eles se dirigiram, né, a uma gruta. E aí eu queria só fazer dar uma lidinha assim para ilustrar. Eu vou usar esse livro Aconteceu em Belém, né?
que conta muito bem contada essa história da vinda de Jesus, fala até um pouco do seu crescimento. É o livro de Luiz Alberto Moça Tavares. E aí, só para ilustrar um pouquinho como que foi essa chegada deles, né? De Maria e José. Isso está na cena 3. Um estábulo improvisado numa gruta serviu de abrigo para o menino que ia nascer. José busca refúgio num estábulo improvisado em uma gruta alguma coisa afastada da cidade. Não era um lugar saudável, não era um repouso confortável, não era um local apropriado para seu descanso, tampouco para acolher um recém-nascido, mas foi a única morada de portas abertas naquele momento. Então a gente para pensar a vinda do Mestre, do nosso Salvador aqui na Terra, que veio sabendo de todo o sofrimento que ia passar aqui, sem merecer, sem precisar, para nos salvar, e ele não tinha nenhum lugar para nascer, né? Tudo isso foi negado a ele. Então a gente para pensar o que ainda estamos negando a Jesus, né? E aí ele vem e nasce nesse estábulo improvisado, né? Com animais, como diz a lição, cercado de animais, ninguém sabe quem passou por ali, quem foram os anônimos que porventura deram algum apoio, deram alguma indicação, a gente não sabe de nada disso. E aí, né, eu vou falar agora um pouquinho da cena 3. Desculpa, da cena 3 também. Da cena 5, desculpa. Que vai falar um pouquinho só pra gente ilustrar como é que foi esse nascimento de Jesus. E aí, nessa cena 5 também, nesse livro, né, aconteceu em Belém, diz assim: numa manjedoura, entre os animais daquele estábulo que os acolhera, José e Maria vivem um momento do nascimento do Cristo. É chegado o instante do nascimento do menino ungido que se chamará Cristo. Maria, acomodada como possível, dá à luz um lindo menino. Seu choro é forte e seus movimentos sugerem vitalidade. José toma o menino nos braços, seca-lhe o excesso de umidade do corpo pequenino e coloca-o próximo à sua mãe. São os primeiros momentos de carinho e os primeiros instantes daquela que todas as gerações dali em diante conhecerão como a Sagrada Família. Então, a Sagrada Família, né, inicia com a Maria e José e se completa com esse nascimento do nosso Mestre Jesus. E aí, meus irmãos, né, tudo isso nos faz refletir muito sobre luxos, sobre querer ter muitas coisas nesse mundo, né? Hoje vemos, não que isso não possa acontecer, mas às vezes estamos muito preocupados com o berço, com o que vamos usar, como que vamos enfeitar o quarto do bebê quando vai nascer, né? Não que isso seja proibido, né? Isso é legal, mas o mais importante, né, nesse nascimento de um filho é o amor, né? É o que podemos passar para ele, o que podemos passar para que ele seja alguém, não para que ele tenha as coisas. E Jesus veio nos mostrar, nasceu nessa humildade toda, né? Cresceu nesse vilarejo com o José. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão profissional de Jesus, né? E aí também ele nos dá uma lição de humildade quando se fala da profissão, né? A gente às vezes quer botar nossos filhos nos melhores colégios, né? Para que eles aprendam, para que eles aprendam profissões, sejam alguém, seja o número 1, seja o primeiro lugar. Mas o mais importante é que eles aprendam
a ter humildade no coração, né? Que eles aprendam o verdadeiro amor, os valores da vida. E Jesus vem nos dar uma lição linda sobre isso, emocionante. Isso acontece no livro Boa Nova, né? Psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, na lição 2. Nessa lição tem um diálogo de Maria com Isabel, coisas de mãe, né? Elas estão falando, e Maria está falando da sua preocupação com Jesus, com a sua profissão. E quando eles estão falando, Jesus, né, meio que percebe, se aproxima dela. E aí eu vou lendo e vou explicando, porque como é grande eu vou lendo suas partes assim mais, não que não seja tudo importante, mas as partes mais da fala de Jesus mesmo. E aí Jesus chega para a mãe e pergunta, né? Fala: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí, né, aqui conta que ela ficou surpreendida, né, e fala: meu filho, eu tenho cuidado com você, tenho preocupação, né, queria te preparar para uma vida melhor. E aí, ela também já tinha conversado, né, com os doutores da lei, né, e tal, queria encaminhar o filho, né, para isso. E aí, Jesus nos dá essa lição, ainda jovem, para sua mãe, em primeiro lugar, e para todos nós, né? Ele diz assim para a mãe: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E logo após isso daí, aqui no livro conta que Jesus se aproxima do Pai e pede humildemente para trabalhar na carpintaria com ele. Então esse Jesus, tão entendido já, que já falava tão bem, né, admirado pelos doutores da lei, ele não quis buscar o templo, estar perto dos doutores. Ele escolheu o trabalho humilde da carpintaria, trabalhar com o Pai. E aí, né, finalizando aqui, vem dizendo, né, aí vem finalizando: desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, Jesus, né, veio nos mostrar mais uma vez essa humildade que ele representava. E isso continua em toda a sua trajetória, que é como aqui nessa lição fala, ele escolheu vilarejos para visitar, anônimos, né? Ele não procurou aparecer para lugares, né, mais né, ricos, mais coisas de muitos procurados, não. Ele procurou lugares anônimos. Os seus companheiros, quem eram os seus companheiros? Quem foram os apóstolos escolhidos por ele? Homens rudes, homens simples, pescadores, né? Pessoas que estavam ali em contato direto com o povo, né? Como o cobrador de impostos, que também mudou sua vida por causa de Jesus. Isso tudo nos leva a uma grande reflexão, meus irmãos, né? A importância, o quanto precisamos cultivar a humildade em nossos corações, o quanto precisamos seguir esse exemplo de Jesus. O orgulho e o egoísmo são, né, como já foi dito, as maiores chagas da humanidade. E o exemplo de Jesus foi um exemplo de humildade a todo o tempo.
E aí aqui também na mensagem fala, né? Ele não ficou conhecido na história, assim, nos livros, né? Disso tudo aqui, como diz, né? Desses grandes que a história homenageava, como Júlio César, né? O Virgílio, Tibério. Não. Ele ficou conhecido pelas suas obras. Ele ficou conhecido pelas suas curas, porque ele fazia o bem, né? Ele ficou conhecido assim. E isso vale para todos nós. Quando a gente, o que fica na nossa vida, o que fica no nosso espírito, o que é eterno, é o que nós fazemos pelo outro, né? É o que nós conseguimos fazer de melhor. Não vai ser a nossa casa, o nosso carro do ano, não vai ser o nosso empregão, vai ser a nossa, o que a gente fizer de bom pelo outro. O que a gente estiver semeando hoje é o que a gente vai colher lá na frente. Está tudo na nossa conta. E a nossa conta é individual com Deus. Em algum momento nós vamos acertar. Então, meus irmãos, agora, né, eu gostaria só para finalizar, né, ler essa oração de Natal, que também está nesse livro. Aconteceu em Belém. Eu gostaria de ler essa oração de Natal e depois a gente vai fazer a nossa prece para finalizar. Então, antes de ler, né, eu só gostaria de falar um pouco, né, assim, desse nosso mestre, né, que eu tô falando desde o início, mas que nesse Natal, né, que nesse momento de final de ano, nós possamos buscar esse verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, que é amar o nosso próximo, que é perdoar o nosso irmão, como Jesus nos recomendou 70 vezes 7, que é sermos mais indulgentes com as imperfeições do nosso próximo, né? Termos mais humildade em nosso coração. Esses são o exemplo de Cristo para a gente. E é o nosso roteiro para que a gente consiga seguir e sermos melhores e alcançarmos um dia a nossa evolução espiritual. Então vamos lá, oração de Natal, versão original em prosa do texto publicado na presente edição como poema de Natal, né? Então vamos lá. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles, que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. Esse é o nosso Mestre Jesus, a quem devemos ter como exemplo, a quem devemos seguir. Então, meus irmãos, vamos fazer, né, nossa prece final, agradecendo imensamente a Deus Pai a oportunidade de estarmos reunidos, estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus, estudando as mensagens do Emmanuel, as mensagens do Luiz Alberto Moça e as mensagens de Humberto de Campos, tão importantes para a nossa vida. Pedimos, meu Pai, ajuda-nos a cumprir os nossos deveres aqui na Terra,
que possamos aprender com as dores, os sofrimentos e que possamos alcançar, Senhor, a nossa evolução espiritual. Abençoa, meu Pai, todas as famílias, todas as pessoas que vão acompanhar esse estudo, todas as suas famílias. Abençoa todos os nossos irmãos, Pai, para que os nossos corações possam brotar a Tua luz, que possamos ser, Senhor, melhores, que possamos ser sempre intuídos nos melhores caminhos e tomemos as melhores decisões em nossas vidas. Fica conosco, Pai, muito precisamos de Ti. Que assim seja. Um bom Natal para todos, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço, meus irmãos.